Agora a gente vai ter a palestra com o Pietro Oliveira, que é da Caboclo. Ele tem a Caboclo, que é design de móveis autorais, que são perfeitos os móveis. Oi, É, pessoal. ele está aqui. Aí, Pietro, eu vou deixar a bola com você, se apresenta um tiquinho e vamos lá. Bom dia, gente. Oi, tudo bem? Ei, pessoal, bom dia. Eu queria agradecer, antes de qualquer coisa, a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco sobre o meu trabalho e sobre minha trajetória no design. Eu tenho certeza que esse papel que eu estou cumprindo aqui é muito importante, porque quando eu estava fazendo a graduação, eu senti muita falta de alguém que fosse parecido comigo, que pudesse ter ensinado um pouco sobre alguma coisa que seja mais próxima da minha realidade. Então, hoje eu vou contar para vocês um pouco sobre quem sou eu, qual é o meu trabalho, as linhas de trabalho que eu faço hoje e um possível cenário futuro de para onde eu estou indo com o meu design autoral e como eu estou vendo as coisas daqui, de onde eu estou, certo? Eu sou Pietro Oliveira, eu tenho uma formação de técnico em mecatrônica pelo Cefet, Cefetinho de ensino médio, e eu sou bacharel em design de produto pela UENG, com dupla graduação, sanduíche, pela Universidade Vitória de Wellington, na Nova Zelândia. Então, eu sou uma dessas pessoas privilegiadas que conseguiu aproveitar o projeto de governo do Ciências Sem Fronteiras quando ainda existia. Eu vou falar um pouquinho para vocês de como que foi essa minha relação com o design que culminou em eu fazer meu trabalho autoral hoje. E isso tem muito a ver com como essa inserção na UENG mudou a minha visão de mundo. Porque quando eu entrei no design, eu já tinha essa experiência do curso técnico em mecatrônica, que é basicamente, pelo Cefet, uma extensa grade de várias coisas que a gente vê superficialmente. Então, eu estudei desde hidráulica, pneumática, robótica, mas eu também tive acesso ao projeto. E um dos meus melhores amigos na época, eu tinha passado com bolsa 100% na PUC para engenharia mecânica. E esse amigo meu falou: olha, tem design, e design, basicamente, você precisa saber desenhar, lendo também desenho como um projeto. E eu falei: olha, que bom, porque eu já estou cansado. Assim que eu formei no Cefet, eu entrei na indústria e comecei a trabalhar primeiro com manutenção de locotrator. Para quem não sabe, locotrator é o trator para trens. Então, tinham lá seus eixos hidráulicos e seus sistemas mecânicos. E depois disso, eu tive uma experiência de estágio lá. Eu fui trabalhar para a indústria pesada, onde eles faziam transportador de correia, treliças, silos para mineração. E forneciam muito para Vale, enfim. E lá eu tive uma experiência um tanto quanto traumática, porque tudo era muito de cima para baixo e eu. Ops, Olha acho que que eu meu, errei. o meu Google Vou tá tentar falando. fazer melhor da próxima vez. Google, fica quieto. Desculpa, gente. Mas era muito de cima para baixo e eu estava sempre preso a trabalhar um certo padrão, seguindo planilha, e eu estava me sentindo minado, porque eu já sabia que eu era muito mais do que alguém que só serve para seguir padrões, assim. E foi com esse convite do meu amigo, que hoje também ele é designer de produto, que eu ingressei na UENG. Eu entrei em 2012. 2012, isso. E logo que eu entrei, eu tinha essa perspectiva de poder viajar pelo Ciências Sem Fronteiras. Daí eu escolhi ir para o lugar mais distante que eu podia ir com o projeto, independentemente da língua. Então, eu decidi ir para a Nova Zelândia. Esse amigo meu também quis ir para a Nova Zelândia. A gente foi em momentos diferentes, mas a gente conviveu lá. E
eu tomei uma decisão nesse momento, ainda na graduação, antes de pré-Ciências Sem Fronteiras, que foi definidora no meu método de trabalho e de comunicação com o mundo, que foi quando eu usei o recurso do Ciências Sem Fronteiras para comprar a minha câmera digital. Eu comprei uma Alpha 77, que na época era ok, melhor do que a maioria das câmeras mais básicas, mas também não era uma tão profissional assim, mas que me serve muito bem até hoje. E por conta disso, eu escolhi estudar lá na Nova Zelândia não só o design industrial, mas também matéria de fotografia, o que me ajuda muito a expressar e comunicar as minhas ideias, não só durante o processo de criação, de produção, mas também para as pessoas conhecerem meu trabalho, certo? E aí, o que acontece? Eu cheguei na Nova Zelândia e bateu uma saudade imensa do Brasil de cara, por conta do contraste cultural que existe. E lá eu conheci o termo famigerado, a síndrome do cachorro vira-lata. E foi lá que eu comecei a ter essa primeira provocação sobre qual é o meu papel como designer brasileiro aqui. Então, eu tinha essa noção de que eu queria fazer algo produtivo para o design brasileiro aqui no Brasil e retribuir, de certa forma, o que o governo me deu como oportunidade de ganhar conhecimento fora. E eu cheguei aqui no Brasil com esse intuito. Só que tudo ainda estava meio confuso, assim. Mas, de certa forma, essa confusão serviu para me dar empolgação e energia para começar a construir algo. E no meio desse processo eu comecei a estudar sobre imobiliário e sobre arquitetura e principalmente sobre o movimento modernista brasileiro. E daí eu comecei a exprimir as minhas percepções com o meu trabalho no Instagram, que é @PietroOliveira, com O só, Pietro Oliveira. Depois aí, se alguém quiser, eu posso mandar para vocês. Mas lá eu comecei a expressar algumas referências que eu aprendi no meio do meu processo de aprendizado da fotografia. E foi basicamente o link que eu consegui para ligar a minha ideia do design brasileiro entre produto e arquitetura. Eu comecei a fazer fotos que têm inspiração objetivista, né, objetivista, que é uma vertente da fotografia que surgiu lá no século passado, assim, lá para os anos 20, para vocês terem uma noção de o que se parece, eu tenho aqui uma fotografia para explicar para vocês. Agora, está compartilhando minha tela, gente? Acho que sim. Aí, aqui, vocês estão vendo? Essa é uma composição, a última composição que eu fiz, e vou explicar um pouco para vocês. No objetivismo, ele tem como a característica fundamental a expressão da arte através da composição simples. Então, formas e cores, em uma forma mínima, expressam a arte em si. Daí eu comecei a fazer um lance que é basicamente o seguinte: quando você olha aqui uma foto só, ela tem uma composição bem pura e bem mínima, limpa, e eu comecei a utilizar o padrão do feed do Instagram para poder gerar uma coisa mais pós-moderna, bagunçada, assim, não tão bagunçada, mas em uma outra esfera. Você pode viajar das duas formas, vendo a fotografia individual, mas também vendo a composição como um todo. Então, esse trabalho foi o que eu ainda, na graduação, comecei a fazer, já para me aproximar de algo que eu gostaria, mas estava em formação. Nesse mesmo período,
eu comecei a fazer um curso, um grupo de estudo, na verdade, com o pessoal do SEMA, do Centro de Madeira. E ele era basicamente sobre processos de produção e, principalmente, história do design, história do mobiliário, o que é importantíssimo, na minha opinião, para conseguir projetar o futuro, é saber de onde a gente veio e por que a gente veio, né? E aí, foi uma experiência transformadora para mim. O que aconteceu? Foi aí que eu comecei a pesquisar bastante sobre o modernismo. E encontrei esse livro que chama Da Antropofagia à Brasília. O que vocês estão vendo aí agora é um registro de um recorte de jornal que o Mário de Andrade guardou no acervo dele e expressa muito do que eu estava começando a entender na época, que era, ao mesmo tempo, uma noção de racialização, de busca de identidade e de valor percebido do que é a brasilidade. Voltando lá na síndrome do cachorro vira-lata, ela basicamente é uma constante que a gente consegue encontrar aqui entre alguns brasileiros com pouca instrução, que é desmerecer o brasileiro de alguma forma. Ah, porque o Brasil é um lugar ruim, que só tem corrupção. Ah, porque o brasileiro é preguiçoso. Ah, porque não sei o quê. E, na verdade, isso é um recorte que não necessariamente é real, né? Quando a gente generaliza, principalmente, a gente está dando uma margem gigantesca para o erro. E, nesse momento que eu descobri a síndrome do cachorro vira-lata, ainda lá na Nova Zelândia, eu fiquei bem confuso, porque, para mim, o Brasil sempre foi o melhor lugar do mundo. E a cultura brasileira é uma das mais ricas. Daí, eu vim para cá com esse intuito de comunicar isso, expressar através do design, da mesma forma que os grandes mestres fizeram no passado, anos 20 até os anos 70, ou até hoje. Várias pessoas têm feito isso. Então, eu achei esse livro, né, lá na biblioteca da UENG. E esse livro me chocou, assim, um tanto, porque ele começa falando desde o manifesto antropofágico e ele culmina na formação de Brasília e na construção conceitual da brasilidade. E aí eu tô lá pesquisando, belo dia, eu acho esse recorte que tem aí. Vamos lá. Candomblé, Macumba, Mané Curu, Perequê, Allan Kardec e companhia. Eu fiquei, e tem escrito aqui a assinatura, Benjamin, tá cortado aqui, mas é Benjamin Perret. Então eu continuei minha pesquisa e fui entender o que isso significava. Eu achei um artigo científico que retrata exatamente esse período, desse momento, desse recorte. O Benjamin Perret, ele foi um cara, assim como o Mário de Andrade, muito influente na construção da identidade moderna lá na França. Ele era um pesquisador e um artista. E ele veio, a convite do Mário de Andrade, e por interesse próprio, estudar o surrealismo nas performances das religiões afro-brasileiras. E ele veio para o Rio de Janeiro estudar o candomblé de mesa. Agora entendam, a disposição das informações nesse recorte é bem interessante, porque o texto ele é pequenininho aí embaixo, mas ele tem uma grande área onde tem essas iconografias, que são os pontos riscados, que representam um símbolo do orixá, da manifestação da entidade dentro dessas religiões. E por que é muito interessante o porquê dessa iconografia está em destaque em relação ao texto. É por conta da perseguição do racismo institucional para o apagamento da cultura africana e afrodescendente no Brasil, que existe desde que o Brasil começou a importar pessoas escravizadas. Esse apagamento é importante para uma dominação ideológica, né?
E o que acontece? Se a polícia soubesse de qualquer tipo de manifestação do candomblé no Rio de Janeiro, naquela época, as pessoas que praticavam aquilo corriam risco de morrer. Então, o texto que está aqui embaixo, ele mostra muito isso. Ele está todo codificado. Ele tem, assim, trechos como pessoas que começam com P ou R, tipo, de uma forma meio misteriosa, mas não por conta do mistério que era o ritual, mas por proteção às pessoas. E isso foi muito chocante para mim, porque eu cresci numa cultura de racismo velado, em que manifestações como essas, elas permaneceram veladas. Até o momento, não era da minha consciência de assim, cotidiana que a polícia chegaria e bateria, mataria pessoas por conta da manifestação da identidade delas. E foi quando eu, junto com essa desconstrução da minha própria identidade, eu cheguei no conceito do caboclo, que eu vou dar um zoom para vocês verem, vem aqui, aqui pequenininho, tem o caboclo velho, que é uma dessas manifestações, uma dessas entidades que me remeteu, junto a isso, várias outras coisas. Depois, o que acontece? Enquanto eu vou explicar essa outra parte aqui, eu vou mostrar um pouco dos meus produtos para vocês. O que acontece? Eu comecei a desenvolver meu modelo de negócio. Estava chegando no final do curso e eu decidi fazer do meu TCC o meu projeto de vida e o meu trabalho. E aí o que aconteceu, né? Estava chocado com essas informações e como elas se ligavam muito bem com toda a experiência que foi desenvolvida de conhecimento, desde o manifesto antropofágico até a criação de Brasília. Então, o conceito já estava meio que ali e eu cheguei para tomar posse, digamos, né, de me empoderar do que é algo que eu manifesto, de certa forma, até no meu fenótipo. E no meu trabalho de TCC, eu decidi colocar muito do que eu acredito para manifestar meu trabalho na vida, porque eu estava muito descontente. Quando eu voltei da Nova Zelândia, eu entrei num processo de depressão e foi através desse trabalho que eu consegui me libertar de pensamentos suicidas e tudo mais. Porque tudo que eu via da vida parecia muito injusto, sem sentido. Essa é difícil. Não sei mesmo. Tudo bem, Google. Desculpa, gente, mais uma vez. Meu Google está falador hoje. Mas eu decidi, por conta de uma passagem do Nietzsche que fala que a vida não tem mesmo sentido e por isso a gente pode fazer dela um pano de fundo para a gente transformar a nossa vida na nossa obra de arte, ao invés de ficar reativo em relação ao mundo que era injusto, fazer algo que eu acreditava e que tornava ele menos injusto na medida do que eu podia fazer. Então, eu decidi fazer meu TCC com uma temática que ela foi se transformando ao longo do tempo, mas ela finalizou como uma rede de conexão que liga artesãos e indústria através do design. E culminou nesse trabalho de mobiliário que eu fiz. Vou mostrar para vocês o resultado. Esse aqui foi o resultado, que foi protótipo da poltrona Pachá, que é o meu trabalho mais conhecido. Daí, o que acontece, né? É sofrido fazer TCC, gente. Eu sei quem está formando aí. Gente, força, não é fácil, demora, mas é muito recompensante, ainda mais quando a gente faz algo que é realmente parte da gente, que a gente quer expressar para o mundo. Eu comecei o meu processo e o meu modelo de negócio dentro do TCC. Eu queria muito subverter as coisas
que eu vinha vendo como norma, como dominar os meios de produção e ter uma grande indústria. E, ao invés disso, eu quis ser pequeno, mas importante para uma certa linha de processos, de pessoas que vão estar sendo beneficiadas com o meu trabalho. E como é que eu faço isso? Bom, dá para perceber que meu desenho ele é multimaterial. E eu uso, através da materialidade das coisas, a oportunidade de trabalhar com pessoas diferentes que são experts nesses materiais. Daí a minha escolha, junto com a escolha de uma coleção de elementos para criar a identidade do meu trabalho, a opção de trabalhar com a madeira maciça, que ela é fortemente iconizada no design modernista brasileiro e no design brasileiro como um todo, por conta da nossa até então abundância em madeiras. E o metal, por conta dessa relação regionalista com Minas Gerais e os metais aqui, a abundância desse material, e o estofado pela referência direta, que é o que eu acho que conecta mais as pessoas com o modernismo aí, que é referência do Percival Laffer, do Sérgio Rodrigues, do uso da modelagem como forma de gerar o estofado que vai trazer essa sensação de fofinho, de confortável, né? E esse foi o meu TCC. Falei sobre brasilidade, sobre identidade e tudo. E aí eu criei deixa eu só ver aqui qual que é o roteiro. Aí eu comecei, né, a trabalhar com o design autoral, depois que eu formei. Gente, não foi fácil, nunca é fácil, mas é tão recompensante. E o que eu fiz? Eu juntei todas as minhas fotos que eu tinha do protótipo e coloquei debaixo do braço e fui batendo de porta em porta nas indústrias que eu tive acesso. Eu chegava, conversava com a pessoa no sentido de: oi, eu tenho um trabalho de design, eu sou designer de mobiliário e de outras coisas também, mas eu tenho esse trabalho dessa construção desse estúdio de design e eu gostaria de uma oportunidade de desenvolver. E aí eu não tinha feito estágio até o momento, e eu escolhi, e é uma das minhas escolhas mais felizes da minha graduação, foi não fazer um estágio numa área que eu não fosse atuar, que é uma coisa que eu entendo que muita gente faça, e eu acho que é uma infelicidade fazer isso, porque a gente está perdendo a oportunidade de ganhar experiência na nossa área ainda na graduação. Por isso eu deixei por último e fui buscar, com muito êxito, desenvolver a minha empresa dentro de uma indústria. E aí eu fui convidado pelo dono da Intentus Mobile, que é uma fábrica de móveis, a desenvolver a poltrona Bachar para até ela chegar nessa modelagem final, que é o que vocês estão vendo aí. Daí, nesse processo, eu também desdobrei a família, que virou a banqueta Pachá, que é essa banquetinha que vocês estão vendo. E, posteriormente, eu desenvolvi a mesinha e a luminária. Aí, essa aqui é a luminária lampejo. Ela está me iluminando aqui agora. E ela tem um conceito que também traz essa mesma relação. Cada matéria, cada material, ele é feito por uma pessoa diferente, e eu basicamente levo a matéria-prima para eles transformam e eu faço a montagem. Ela foi inspirada num poema, na verdade um martelo, que é uma espécie de poesia do século XVII, XVIII, que foi feito pelo Ariano Suassuna, que ele fala do lajedo
né, a casa, que é trono, que é castelo. E aí eu desenvolvi esse produto que é o lampejo, que faz o lajedo, que é trono, que é castelo, ressonar no mundo. Essa era a minha ideia, assim, conceitual. Daí, o que acontece? Falar mais pouquinho de produtos para vocês. Mostrar mais fotos da lampejo. Ela é basicamente essa haste de metal bem mínima, com essa circunferência que é a base. Ela é bem levinha e ela tem a função que é trazer mais utilidade, mais funcionalidade para uma luminária de chão, de piso, que geralmente não tem tanto, né? Daí, além dessa questão de processo e de horizontalização, a função, como a gente que, não sei, vocês que não estudam na UENG, mas a gente que é da UENG tem uma formação bem humiana, que vem das influências da Bauhaus, tem muito a ver com forma e função, com uma coisa de uma racionalidade, e eu expresso isso muito no meu trabalho também, certo? Então, eu, como uma forma de inovar e dar mais funcionalidade à peça, eu criei esse mecanismo aí que tem entre a base de metal e a cúpula de madeira, que é uma ponteira de tripé de câmera, que faz com que a peça possa ser rotacionada livremente, assim, quase 360 graus. Usei isso como uma forma de melhorar o produto, trazer mais funcionalidade. Essa foto aí é interessante para mostrar quantas pessoas fazem parte do processo, né? Tem a pessoa que faz a cúpula, um ateliêzinho que fica no Lourdes, que é o ateliê de cúpulas. Tem a pessoa que faz o trabalho em madeira maciça, que nesse modelo são anéis de madeira, que são cortados e depois usinados em ângulo, torneados. Tem a pessoa que faz a base de metal, e tem um senhorzinho lá de Santa Luzia, que é o seu Silvinho, que ele não deve ter nem noção de que é uma live, né, uma palestra de uma live, mas ele tem muita noção de tudo, e ele faz esse acabamentozinho em latão que tem atrás. Então, cada detalhe, ele está contando uma história também, que é muito importante para quem consome o meu produto. Vou falar um pouco, falando em história, da tropeiro. O meu design, ele funciona muito como uma forma de narrar as coisas, porque da mesma forma que existem forças de projeto que têm como função o apagamento histórico, existem contra-projetos como o meu que usam desse valor do território como a forma de agregar a produtos, por exemplo, serviços ou qualquer outra coisa. E essa peça é a mesinha tropeiro. Ela surgiu de um conceito bem pessoal, que é a minha própria herança genealógica. O meu avô e tataravô são de uma linhagem de tropeiros. E os tropeiros tinham as tropas que faziam a logística dos alimentos por Minas Gerais e Espírito Santo, e aqui a região sudeste principalmente. E tinha um tropeiro que foi lá, o meu antepassado, que foi tropeiro, eu me conectei muito quando, voltando para as minhas origens, eu o descobri. E ele acabou inspirando essa mesinha. E ela foi inspirada na forma da cangalha. A cangalha é uma estrutura de madeira que ela é colocada no lombo do animal de carga, e ela tem essa forma arqueada. E às vezes eu não queria reportar a cangalha, né? O meu conceito era abstrair algo da forma que fosse representar como um todo, assim, a relação do tropeiro, da tropa. Acabou que ficou uma coisa bem bonitinha, assim, parecendo um animal. Ficou um pouco de mais do que só uma relação direta do objeto.
E essa é uma mesinha lateral que conta essa história, além dessa funcionalidade e dessa coisa interessante dela ser tá em equilíbrio, e uma coisa que tem muito no meu trabalho também, que é a relação da leveza e do equilíbrio. Assim, parece que tem alguma coisa aí, tipo na poltrona baixar, parece que ela está levitando, aí está fora de centro. Eu acho essa característica da minha identidade muito interessante. E eu tenho desenvolvido produtos que eles vão reforçando essa identidade da brasilidade e dessa questão de coleção de elementos identitários de brasilidade. Isso tem muito a ver com a ideia do caboclo também, porque aqui, nós caipiras, né, temos, principalmente no interior, o costume de utilizar o caboclo como um sujeito velado, assim, ou o caboclo ali vinha. Então, numa conversa com alguém, você fala, ô caboclo, para referir ao outro. E meu trabalho ele só é possível porque ele é feito a várias mãos. E o caboclo ele tem essa representatividade também. Eu vou contar para vocês agora um pouquinho do tapete aroeira. Ele está aqui sendo utilizado embaixo também, não sei se está dando para vocês verem. Mas é uma outra forma de expressão do design do interior. O design do interior é como uma tagline, um slogan, assim, mas na verdade ele é mais um conceito que ele consegue juntar vários significados em uma coisa só. Geralmente as pessoas chegam para mim, é design do interior, porque é design de interiores, né? Pode ser, mas é design do interior porque é rústico? Não tanto, mas o design do interior também porque ele expressa essa relação do regionalismo, mas é algo que vem de dentro, tanto da minha intenção, quanto de mostrar o processo de dentro. Quem me acompanha no Instagram está aí vendo que eu estou sempre falando, oi pessoal, tudo jóia? Hoje a gente vai fazer tal e tal coisa. Eu acho isso muito importante, porque tem uma função de desmistificar o design também, que é bem interessante, trazer mais próximo para as pessoas. Afinal de contas, a gente consome produtos, mas o que a gente paga é a mão de obra, o trabalho e o valor da vida de todo mundo que está fazendo parte do processo de transformação ou de extração. Então, é muito importante para mim compartilhar com as pessoas essa humanização. Certo, esse aqui é uma casa que fica no município, no vilarejo de Aroeira, que é próximo a Itaguara, aqui em Minas Gerais, e que foi o lugar onde foi confeccionado esse tapete. Esse tapete, ele narra uma história muito interessante. Esse aqui é um recorte do tear no qual ele foi feito. Esse tear, ele tem uma história interessantíssima em relação à própria história do Brasil. Ele já tem mais de 200 anos. Então, ele já viu muita coisa. E foi através dessa narrativa que resultou no meu tapete, Aroeira. E o que acontece? Antigamente, aqui no Brasil, não tinha processo de produção de fio, né? Então, as pessoas que iam fazer todo o processo, desde a extração da matéria-prima até a fabricação do próprio fio, que culminava na matéria-prima já meio processada para criar os tecidos. E essa função, antigamente, quando ainda era legalizada a escravização de pessoas, atribuído a mulheres negras escravizadas. E, posteriormente, por causa do patriarcado, isso foi passado para as mulheres da família fazer de certa forma. E o que acontece? Esse processo, enquanto a gente desenvolvia, eu conheci a família que
utiliza STA. E a Lécia, que se estiver me vendo aí, ei Lécia, tudo bom? Beijo para você. É essa aqui, ó. Ela me recebeu com todo carinho lá, fez um café para mim, um broa com tudo, arroz, foi maravilhoso, gente. E ela começou a contar, além de artesã, ela é uma poetisa e, sim, uma pessoa fenomenal. Ela foi contando da ancestralidade dela e foi mostrando elementos que foram agregando muito para mim. Tanto esse recorte de jornal, que mostra a herança negra em Minas Gerais, e tem aqui uma fotografia, tá, tipo Inception, né? Uma fotografia da fotografia da fotografia, mas esse recorte aqui, ele é um documento de venda de posse de escravo. Gente, isso me chocou muito, assim, essa evidência, assim, de 1866, que era de um familiar dela, que era dono desse teatro. E ela veio contando depois qual que era o processo que essas pessoas faziam, posteriormente as mulheres faziam. E eu vou narrar um pouquinho para vocês. Quem me ajudou com isso foi a dona Nair, que é tia da Alessia, e o Wellington, que é o filhinho da Alessia, que me acompanhou o dia inteiro com elas, para eu entender um pouco mais da história. Aí é o seguinte, eu falei com vocês que o processo ele começava lá desde a extração. E a dona Nair me contou que a extração ela era feita pelas mulheres. Quando ela era pequena, ela fazia isso com a mãe dela, enfim. E depois sozinha, ela ia até o mato lá, pegava o fruto do algodão e depois ela utilizava essa ferramenta aqui, que é tipo uma espécie de escova, para desmalhar, não é malha, né, mas para separar o algodão uma espécie de pasta. E essa pasta, ela esticava assim, como essa massa do algodão já meio preparada, já separada das sementes e tudo. E posteriormente, ela utilizava essa ferramenta aqui, que é antiquíssima, que é a roda, que tem um fio e ela vai ter um pedal também, ela ia apertando esse pedal, colocando aquela massa e esticando a mão. E com o controle da velocidade, no qual ela pressiona o pedal e que ela movimenta o braço, é formado o fio com a espessura correta. E, gente, isso é muito difícil de fazer. Tanto que ela é uma das poucas pessoas desse vilarejo que ainda dominam essa prática. É uma coisa bem artesanal, bem manual. Depois de um tempo, com o advento da Revolução Industrial, as pessoas passaram a importar o fio já pronto. Mas, até então, era feito assim, o processo do fio, né? E eu falei com vocês a questão das mulheres fazerem, e acabou que isso acabou gerando uma espécie de cultura que ficou entre as mulheres. Porque durante esse processo, haviam várias etapas que viraram símbolos que faziam com que as mulheres estivessem em uma certa sintonia, em conhecimento sobre o que a outra está fazendo. No processo de fiação, a mãe ficava com os filhos, geralmente, e enquanto a mãe fiava, o filho, segundo a dona Nair, dobava, tipo, dobrar, só que sem o R. Elas dobavam, que era fazer o novelo ali, e enrolar o fio. Então tem essa relação familiar muito bonita que acontecia por conta dessas questões estruturais que condicionavam as mulheres a fazer o trabalho. E no processo de tingir, também tinha uma questão simbólica, assim. Como tudo era utilizado da região, todos os materiais eram in natura do local, elas utilizavam o anis, que é de um vegetal e é muito inerte. Então, não dava para ser misturado, para dar a tintura com a coloração correta,
nenhum instrumento na época. Então, elas usavam o braço. Daí, o anis deixava o braço da mulher marcado com uma tinta azul muito forte. E a dona Nair me relatou que era uma coisa interessante, porque quando elas iam à missa, aí elas olhavam umas para as outras, fulana de tal tá tintando. Então tinha toda essa coisa que ficava entre elas, assim, que tinha uma relação que, de certa forma, foi ressignificada para algo interessante. E esse acabou sendo, olha aqui, gente, o processo de fiação, que é super difícil, que a dona Nair domina. Daí surgiu a ideia de fazer o tapete aroeira, utilizando esse tear que tem tanto valor, que tem tanta história, e combinando num produto que comunica um pedacinho da história, que tem essas tramas, e o que acontece? Por conta dessa característica de eu desejar fazer nesse tear específico, a gente foi limitado a fazer com diâmetro não, o comprimento da área de trabalho do tear, que era 90 centímetros. Então, o tear ganhou essa característica de ser feito em módulos, e esses módulos eles podem variar de acordo com a encomenda do cliente, mas geralmente de meio metro de largura. Daí, ela vem costurando ele com esses chisados manuais que dão uma característica única para cada tapete. Daí, quando a pessoa quer encomendar, eu entro em contato com ela, ela me passa quais tipos de malha ela está fazendo no momento, e ela vai e desenvolve para mim. Esse tear, então, é essa forma de expressão ao mesmo tempo quando a gente está falando do tapete aroeira. Vamos lá, falar mais um pouquinho de algum outro produto aqui. Esse aqui é a luminária Lume, que é essa luminária aqui. E, nesse caso, desse conceito, eu desenvolvi uma forma de funcionalidade com uma interação interessante, que é, basicamente, o acionamento dela através do movimento. Eu quis trazer essa ideia de contato físico com a matéria, que representa um pouco esse lance. Agora, vou falar rapidamente desse outro projeto, que é o Banco Arreda, que ele foi desenvolvido para uma exposição no Mercado Novo, e o conceito era fazer uma peça em parceria com um artesão de lá, aí o Pacheco, que PCD ajudou fazendo a estrutura metálica. E foi um processo muito interessante. A gente fez essa exposição em 2019, 2018, na verdade, e foi uma experiência muito incrível, porque foi a primeira vez que eu juntei com outros designers que são da cena de BH, que é um pouco restrito por causa desse mercado mais conservador que a gente tem aqui, e foi um resultado bem interessante. E é muito engraçado, porque essa peça ela tem essa base com um tampo de madeira maciça embaixo, que serve como um sapateiro. E ela tem essa ideia de você poder guardar os sapatos, que hoje, por conta do nosso contexto atual de pandemia, tem sido uma funcionalidade bem utilizada aí para as pessoas, né? Deixa eu voltar no meu roteiro aqui para eu saber. Tá, agora eu vou falar para vocês, mostrei um pouquinho dos meus projetos. Agora eu vou falar para vocês uma outra vertente do meu trabalho, que é meu trabalho na indústria. Gente, trabalhar com design autoral, ele tem várias características que isso dá uma liberdade muito grande para a gente, que é produzir em pequena escala, poder ser mais poético e aprofundar mais um conceito para as pessoas, mas
um outro lado do meu trabalho também é produzir para a indústria, que tem um outro tipo de responsabilidade, que é uma responsabilidade um pouco mais sistêmica, porque quando a gente fala em uma escala de produção maior, a gente está sujeito à responsabilidade com a matéria-prima, com o processo, com os funcionários que estão desenvolvendo e com o cliente também, com a função, enfim, até o descarte, né? Então, é um trabalho bem desafiador que eu adoro fazer e é uma experiência muito incrível poder fazer parte dessa equipe, que é o Estúdio Líder de Design da Líder Interiores, que hoje é uma das lideranças no mercado de design de mobiliário de interiores como um todo no Brasil. E eu cheguei a começar meu trabalho com a Líder pelo convite da curadoria e a direção criativa da Líder, que é feita pelo estúdio Nada Se Leva, do Gui e do André, um de São Paulo e outro do Rio de Janeiro hoje. E esse trabalho, ele funciona não só como um trabalho de projeto, né, a gente desenhar um móvel, mas também como um trabalho de conexão entre designers convidados que fazem projetos para assinar para a Líder e a equipe de desenvolvimento. Então, lá trabalham a Glau, que é a coordenadora do estúdio, a Glauciene Duarte, eu, Pietro Oliveira, e uma equipe extensa, que contam com os melhores estofador, marceneiro, serralheiro, e toda uma equipe de engenharia que dá um suporte por trás. E a gente desenvolve peças que a gente desenha, como, por exemplo, nessa foto aí, a poltrona Cora, como também peças de outras pessoas. Essa é a minha cadeira que eu desenvolvi para Líder Interiores, com um desenho meu, Pietro Oliveira, que tem o conceito da leveza. A gente fez um processo de análise de atributos entre outros produtos da linha para chegar nessa característica que discorreu todo o processo de design junto. Essa é a base Seata, o produto que eu desenhei também para a Líder, que é essa do meio, que é uma base de mesa que tem a inspiração do nome em uma pessoa que foi uma mulher negra do século passado, que foi uma das grandes pessoas que foram responsáveis pela criação do samba, a tia Seata, que ficava no Rio de Janeiro, e ela abria as portas da casa dela para aglomerações de pessoas que faziam rodas de samba lá nos primórdios. E existe essa representação através dessa coisa da fluidez da peça, dessas travessas em ângulo que fazem o olhar ficar sambando em volta da peça. E, junto com isso, um desejo muito grande que eu tenho de, também na indústria, trazer voz à vida dessas pessoas que foram tão importantes para a criação da identidade do Brasil. Essa é a aluna que eu acabei de mostrar para vocês. Aqui eu vou mostrar um pouco uma foto da Deira. Essa é a Deira na loja da Líder da Gabriel Monteiro. E ela está do lado da mesa renda do estúdio Latug, que é um estúdio de design de produtos de imóveis, né, lá do Rio de Janeiro, muito conhecido também. E essa peça tem um encosto em madeira maciça e o assento em estofado. Tem a versão dela com esses bracinhos aéreos e a versão dela sem braço também. Tá? Aqui está um outro projeto que eu fiz, que é o sofá SUF, que ele vem num conceito de trazer um pouco do masculino para peça de design, que nesse setor é muito protagonizado pelo feminino, mas sem deixar de lado o feminino também, porque o feminino é importantíssimo em qualquer esfera.
No caso, eu trouxe o conceito do SUV para o mobiliário, trazendo as curvas e a leveza em uma peça que, em outros similares no mercado, tem muito mais robustez. Então, eu trouxe esse conceito para ela, e geralmente essa peça, nos similares, tem mais robustez, porque, esqueci de falar, mas esse é um sofá que ele é retrátil e reclinável, ele, através de um sistema eletrônico. Então, quando você aciona ele com a mão, você passa a mão sobre o sensor, essa parte dessas divisões aí, elas abrem todas e viram uma chaise. Então, é muito mais fácil fazer isso tampando todos os lados, fazendo aquele blocão. Daí veio essa ideia de fazer um produto mais leve, orgânico e que tem essa característica que tanto mulheres quanto homens vão gostar. Produto bem mais conceitual do que a commodity que existe. Agora eu vou falar com vocês sobre essa relação de como está o cenário agora, né? Esse aí foi um pouco do meu trabalho, mas esse cenário que a gente está vivendo, ele tem trazido para a gente incertezas e também tem redirecionado nossos esforços para como a gente consome as coisas. E, para mim, tem sido uma experiência muito interessante, porque depois que as pessoas voltaram para casa, ficou um tanto quanto mais necessário o consumo de bens para casa. E isso refletiu muito, tanto na indústria, no volume de vendas da indústria, quanto no volume de vendas no meu trabalho também. E tem sido uma experiência bem interessante analisar se isso vai continuar assim ou não. Eu acredito que tendências de consumo que já existiam antes se aceleraram por conta da pandemia. Esse voltar para o lar, uma preocupação sobre o que você está consumindo, se ele tem um conceito por trás, se foi um design, se ele foi feito artesanalmente, enfim, isso tem tido um espaço um pouco maior aqui para o público brasileiro, que não tem tanta instrução quanto o público europeu, que já consome dessa forma há algumas décadas, mas eu vejo que isso tem acelerado a percepção do público no Brasil. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que o meu estúdio está fazendo agora. A gente está desenvolvendo, assim, terminando de desenvolver, uma versão miniatura da Lampejo, que é a Lampejinho, e ela serve também, nesse contexto, para trazer um pouco mais de conforto para a nova realidade, né? Hoje em dia, as pessoas migraram quase totalmente para o home office, e eu desenvolvi essa peça, que é uma luminária que ela é utilizada também para home office, se você quiser. Peraí, vou mostrar para vocês. Então, essa aqui é a novidade, é a luminária lampejo de mesa. E ela tem as mesmas características da luminária lampejo, porém, o tamanho dela é reduzido. E eu vou mostrar para vocês aqui o que eu comentei sobre a funcionalidade dela, que eu trouxe para o móvel de mesa também. Ela tem essa ponta de tripé que você consegue fazer a função dela de iluminar em qualquer direção. A inovação que eu trouxe aí com o desenvolvimento dessa peça. E logo ela estará à venda também. E sobre os produtos é isso. Pedro, foi muito bom. Seus produtos são incríveis. O nosso tempo está acabando, mas eu queria só passar uma pergunta aqui, porque não vai dar tempo de responder várias. Depois, se você quiser, a gente tem um fórum também que é no Discord, você pode responder lá, eu vou te mandar o link e tudo mais. Tá bom, vai ser um prazer. Eu vou te mandar, vou
mostrar aqui uma pergunta, que é a Marcela, ela enviou uma mais ou menos, mas a Amanda também enviou essa que é bem parecida. Como você escolhe as pessoas envolvidas no seu trabalho, quem fornece material, confecciona cada parte do produto, porque eu acho que isso é uma coisa que você traz que é muito importante, que você sempre pega o local, pessoas, eu vejo seus vídeos no Instagram também, você andando, você mostrando, e eu queria falar se só um tiquinho disso pra gente fechar, porque o nosso tempo já tá estourando. Eles já estão puxando minha orelha aqui. Mas a gente podia ficar até o dia inteiro. Deixar eu pico aí o resto da vida falando de design. Mas, então, eu vou responder rapidamente. É uma questão, Amanda, oi, tudo bem? Que acontece naturalmente, muito afetivamente também. Eu sou uma pessoa, assim, eu sou de peixes, então, pessoa bem voada e também se conecta muito com as pessoas através da emoção e, apesar de eu ter esse lado muito racional e metodológico que eu aprendi com o design, eu me encontro com as pessoas através, primeiramente, da expertise delas, se elas têm um processo que eu preciso, que ele é desenvolvido durante a etapa de projeto, mas eu trabalho com elas se a gente vira amiguinho coração a coração. Porque eu acho que é muito importante a gente ter essa relação de afeto, porque aí todo o afeto é transmitido até a hora lá que a pessoa vai usar na casa dela. Eu acredito muito que, por exemplo, o alimento que a gente consome, a gente está consumindo desde o momento em que a pessoa colocou a semente no solo e da forma que ela colocou. Tanto que, se a pessoa utilizou agrotóxico, a gente também está consumindo isso. Então, essa responsabilidade afetiva, ela tem que existir para que o meu trabalho não me gere problemas psicológicos e emocionais também. Então, tem essa conexão afetiva mesmo, que é o principal, além, né, do material, que é o básico. Né, no caso, o processo de produção, ser adequado para fazer o que eu preciso. E é basicamente isso que é o definidor, assim, para escolher as pessoas envolvidas. Né? Na verdade, eu escolho elas e elas me escolhem também. Sim, total. E isso é do móvel autoral, né? Eu também estudo na faculdade, eu já fiz pesquisa sobre o móvel autoral. Então, é tudo isso, é a história, a sua história que você contou aí, a origem de cada peça, de cada coisa, de cada pesquisa, o que você coloca nas peças, é muito a sua assinatura, então é isso mesmo. E também essas pessoas que produzem também, porque elas que estão principalmente ligadas à criação dessas peças também. A criação é sua, né? Mas elas fazem todo um processo também. Eu queria muito te agradecer, foi muito legal, todo mundo gostou muito, eu acompanhei aqui. Muito obrigado pelo convite, por ter aceitado o nosso convite. E assim, foi tudo mesmo. Eu que agradeço pela oportunidade. É muito bom poder ter um espaço aqui para compartilhar essa forma de pensamento, um tanto quanto inusitada e autoral, né? Além da indústria. Sim, exatamente. E agora, Zuzu, eu vou dar só um recado. Se eu poderia. Queria agradecer também a Dinalva, nossa intérprete, porque ela está aqui com a gente. E faz toda a diferença isso. Muito obrigado. E, gente, agora eu vou dar uns recados. Acompanhem lá o nosso Instagram, que a gente teve a gente acrescentou aquele conteúdo hoje. E agora vocês vão ter o Quase Lá, que é um documentário da Fernanda Zanetti. E no próximo a gente tem a Amanda, que acabou de fazer a pergunta, que é enriquecer escolhas de cores nos projetos. E é isso. Muito obrigado, Pietro, de novo. Obrigado, gente. Segue lá depois. Caboclo, underline, Pietro. Exatamente. Sigam ele, gente. Obrigado, gente. Obrigado.